Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Dungeon Ideai Motomeru no Amashigateru Darouka, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por THECube Overlord. Links na descrição do vídeo. Alguém lá em cima gosta de mim. Capítulo 2, No Caos. Eu estava em minhas últimas pernas, disso eu sei. Minhas opções estavam diminuindo a nada. Eu não ia conseguir se continuasse assim. Não, eu sabia que não conseguiria naquele momento. Esta semana inteira de busca por uma família para se juntar foi um esforço infrutífero. Eu deveria ter percebido isso muito antes. Eu também não podia esperar mais para que eles me respondessem. Não, eu tinha que tomar uma decisão agora. Encontre um emprego e espere que alguém me leve para sua família, ou entre no dungeon sozinho. Eu estava sem dinheiro para gastar com comida e equipamentos. Eu estava dormindo em um beco ao lado de uma padaria e loja de roupas desde que cheguei à cidade de Orario. Eu tinha feito questão de não desperdiçar meu dinheiro passando minhas noites em um hotel que me esgotaria em um único dia. Se eu encontrasse um emprego, dormiria na rua por um tempo enquanto esperava economizar dinheiro suficiente e conseguir um lugar para ficar. Um bom lugar para ficar custa algo em torno de 800.000 vaios. Foi a escolha inteligente com certeza. Levaria algum tempo para cumprir os péssimos salários, mas pelo menos eu não estaria lutando contra monstros avassaladores e teria muitas chances de chutar a lata muito cedo. Então, havia a possibilidade de eu encontrar a deusa aleatória que estava procurando pessoas para se juntar à sua família de que ouvi falar. Eu estava tentando encontrá-la nos últimos dias, quando ouvi falar dela pela primeira vez. Eu obviamente não a encontrei ou não estaria nessa situação. Era uma chance improvável que eu a encontrasse. Alguém mais pode ter se juntado à sua família desde que eu não ouvi mais nada sobre ela no último dia. Isso, e se eu procurar por ela neste momento, ficaria com fome no dia seguinte se não a encontrasse. Estou sem dinheiro, o que significa que teria que lutar para entrar no dungeon com fome. O que eu sabia que era insano. Por fim, havia essa opção. Foi aquele que arriscou tudo o que eu possuía e havia conquistado até aqui. Seria a coisa mais perigosa e estúpida que eu já tinha feito até aquele momento em toda a minha vida. Eu entraria no dungeon. Seria a maneira mais rápida de ganhar mais dinheiro se eu vivesse o suficiente. Eina me disse como era insano entrar no dungeon sem ser abençoado, especialmente se você não fosse abençoado e estivesse sozinho. Ela insistiu ontem à noite que eu deveria me juntar a uma família. Eu já havia tentado ingressar em várias famílias naquele dia e até tarde da noite. Eu ainda tinha tentado mesmo depois daquele dia. Quase fui rejeitado por todos eles, com algumas das melhores respostas sendo: entraremos em contato com você ou sim, veremos. Esses basicamente significavam sim, certo. Eu disse a ela que estava em um, era mentira, claro. Achei que ela poderia rejeitar minha inscrição se eu não estivesse em uma. Ela ficou menos hostil quando eu disse isso a ela. Porém, ela disse que eu teria que dizer a ela qual era para que ela pudesse colocá-lo em meu arquivo que o clã estava fazendo contra mim. Consegui sair desse assunto, graças a uma garota atrás do balcão que a distraiu. Eu escapei, é claro, e não voltei. Não importava muito, eu era um aventureiro neste ponto de qualquer maneira. Eu me arrependo de ter mentido. Não totalmente, talvez só um pouco, ok, sim. Não gosto de mentir para garotas ou para qualquer pessoa. Respirei fundo para acalmar minha mente enquanto estreitei meus olhos em profunda reflexão. Era hora de sair da minha zona de conforto. Peguei minha mochila que estava ao lado dos meus pés. Era apenas uma mochila simples que tinha um gancho pendurado na parte de trás. Eu tinha sido convencido a comprar um. Quem sabe, pode ser útil em algum momento enquanto eu estiver no dungeon. Eu realmente não gosto de desperdiçar meu dinheiro em coisas que não preciso ou não usaria. Especialmente quando eu tinha pouco dinheiro para gastar de qualquer maneira.
Sempre tive o cuidado de gastar o mínimo possível. Não era barato nem nada, só não me permitia gastar mais no mesmo item. Pode chegar um momento em que você precisará do dinheiro que estava economizando. Eles foram chamados de emergências por um motivo. Minha mente estava definida agora. Eu estava indo para o calabouço. Não havia outra opção para um aventureiro como eu. Qualquer outra coisa seria uma vergonha para o meu título como tal. A vida era difícil, como deveria ser. Nada foi fácil e se foi, realmente valeu a pena. Você não se sente em êxtase quando realiza algo que pensava ser impossível? Foi quando você percebeu que poderia fazer isso, não deveria duvidar de si mesmo. Sempre, sonhe grande e seja recompensado por seus esforços caso tenha sucesso. Olhei para o tamanho impressionante da Torre de Babel. Está sempre alcançando o design para os céus. Também agia como uma tampa ou tampa para o calabouço, selando os monstros da superfície. Era o meu destino-alvo. Coloquei um olhar determinado enquanto caminhava pelas ruas da manhã. As ruas estavam bastante escuras e vazias, silenciosas até. O único som eram as águas tranquilas de uma fonte de água em funcionamento e meus próprios passos. Havia uma brisa fria da manhã que quase fez meu corpo estremecer com seu abraço. O ar estava quase me avisando dos perigos que estavam prestes a estar diante de mim. O sol ainda estava nascendo no céu, me dizendo que eram apenas 5 da manhã. Eu podia sentir o friozinho na boca do estômago. Meu nervosismo foi totalmente percebido quanto mais perto cheguei daquela gigantesca torre. Esta foi a primeira vez que entrei na torre. Eu não podia acreditar vendo o interior deste lugar. As enormes portas da torre levam direto para uma sala onde havia uma escada em espiral que descia para o calabouço, presume. O telhado para o próximo andar estava pelo menos 15 metros acima da minha cabeça. Eu não podia acreditar em meus olhos vendo os grandes pilares brancos se estendendo até o teto. Tudo foi tão habilmente trabalhado, mão de obra habilidosa no seu melhor. A obra dos deuses, isso era certo. Superando minha admiração inicial pela visão espetacular, eu fiz meu caminho até as escadas em um ritmo acelerado. Eu precisava chegar lá primeiro e antes de qualquer outra pessoa. Mais dinheiro eu poderia ganhar se fosse o único lá embaixo. Quando minhas mãos agarraram o corrimão de metal, estava frio ao toque, mas não era desagradável. Descendo as escadas, observei enquanto escurecia ao longo das paredes de pedra, as velas mal iluminando o caminho para baixo. Meus passos ecoando na escuridão. Na parte inferior do primeiro conjunto de degraus, noto que parecia ser uma porta com um pouco de torção. Era grande e brilhante com uma massa roxa em movimento vazando dela. A massa estava se movendo no que parecia ser um efeito cascata de água em movimento, onda após onda. Eu nunca tinha visto algo tão estranho em toda a minha vida. Era como algum tipo de portal de proteção ou algo assim. Presume que fosse um feitiço muito poderoso colocado na porta para impedir que os monstros escapassem da masmorra, ao mesmo tempo em que permitia a passagem dos tipos certos de espécies. Muito interessante. Era isso, o começo da minha aventura turbulenta. Roubando o que restava de meus nervos, preparei-me para o que estava por vir, como eu não sabia o que esperar. Você sabe que esta é a minha primeira vez no dungeon. Eu atravessei a névoa roxa e senti uma estranha sensação de formigamento se movendo em cima de mim. Durou um segundo, e a próxima coisa que vi foi a escuridão total. Não consegui ver nada por alguns segundos. Meus olhos estavam se ajustando à falta de luz ao meu redor até que um brilho azulado saiu das paredes ao meu redor. Em uma inspeção mais próxima, noto que eram gemas brilhantes. Eles alinharam a caverna brilhando apenas o suficiente para tornar tudo visível enquanto ainda estava escuro ao mesmo tempo. Dar meus primeiros passos na barriga da besta foi quieto, exceto por algumas gotas de água ecoando no fundo da caverna. Estava drasticamente mais frio no dungeon. Seria muito mais frio se eu não tivesse uma jaqueta sob minha armadura de couro leve. A armadura em si não me protegeu completamente, mas protegeu meus ombros, braços, joelhos e pernas. Na verdade, a armadura era um exagero. Foi mais como preenchimento realmente.
A armadura não era para ser volumosa e restritiva. Não, era para ser leve e restrito para não afetar a velocidade geral da pessoa que usava. Afinal, meu avô sempre dizia, menos é mais. Talvez não nesse contexto. Lembre-se sempre de Bella, quando se trata de mulheres, menos é mais. Ah! Ele riu alegremente com suas bochechas escurecendo em um tom avermelhado. Tudo bem, vovô. Eu aplaudi de um ponto no chão olhando para ele. O que isso significa? Uma versão mais jovem de mim perguntou ao meu avô curiosamente com uma inclinação da minha cabeça. Meu avô apenas suspirou. Você daria um péssimo aventureiro com esse tipo de pergunta. Ele grunhiu para minha consternação. Um olhar de horror cruzou o meu rosto. Não, eu posso ser um dos melhores aventureiros que já existiu. Por favor, me ensine seus caminhos, avô. Eu praticamente implorei ao homem mais velho por suas ideias. Ele ergueu uma sobrancelha para mim. Essa é uma proposta interessante. Tudo bem, Belly. Meus olhos se iluminaram. Eu vou te ensinar como ser o melhor tipo de aventureiro que o mundo já viu. Isso é promessa. Sim. Foi minha resposta simples e superexcitada. Fiel à sua palavra, ele me ensinou como lutar com minhas mãos, armas, como flertar e como fugir. Foi há 5 anos antes de ele falecer. Eu olhei para a memória. Eu deveria ter me lembrado de como meu avô sempre ligou as mulheres a qualquer coisa que um bom aventureiro fizesse. De qualquer forma, de volta à armadura, sacrificar a proteção para a mobilidade. Eu poderia cavar isso. Se havia algo pelo qual fui elogiado, foi minha capacidade natural de escapar da dor. Mas como a habilidade bacana de fugir. De qualquer forma, depois de olhar ao redor da caverna, notei que ela era bem grande e larga, diferente das minas que eu estava tão acostumado. Bem, Belly, quer ter uma aventura? Eu me perguntei mentalmente, como se tivesse que me assegurar de que poderia fazer isso. Minhas mãos estavam prontas para o combate, não muito longe de minhas facas, prontas para matar qualquer monstro que aparecesse em meu caminho. Meus instintos estavam aguçados quanto mais eu andava pelo caminho. Minhas mãos se aproximaram de minhas armas. Então, algo no canto da minha visão ficou turvo por um segundo. Saquei minhas lâminas e girei rapidamente para ver um grande monstro com cabeça de cachorro avançando para fora da parede da caverna. Veio de um portal negro como se tivesse acabado de nascer neste mundo, pronto para matar. Eu rolei para fora do caminho, grunhindo com um pouco de dor do chão duro e frio. A criatura voou sobre o meu último ponto e caiu de 4 antes de se virar para mim com olhos cheios de ódio. Em seguida, levantou-se sobre as patas traseiras. Este era um kobold. Tinha a cabeça de um cachorro, embora parecesse mais uma pequena cabeça de lobo com focinho mais curto, olhos vermelhos, nariz pequeno e preto e bigodes grandes. Seus dentes afiados estavam à mostra para mim com raiva ou agressão. Ele estava coberto de manchas de pelo exibindo seu corpo humanoide, uma cauda fofa de tamanho médio e suas longas garras negras. Então, este era o monstro do primeiro andar. Ele mais uma vez correu para mim, desta vez preso ao chão sabendo que eu rolaria para fora do caminho se tivesse pulado em mim novamente. Eu estava empunhando 2 facas, uma no peito e a outra pendurada ao lado. A maioria das pessoas acreditava que não era convencional duelar empunhando armas. Eu concordaria com essas pessoas até que começassem a falar sobre facas. As facas eram pequenas, leves e podiam ser manuseadas com mais facilidade. Eles deram a você espaço suficiente para não se preocupar em se cortar. Também parecia menos estranho do que tentar o mesmo com espadas. 2 estádios diferentes, totalmente. O kobold estendeu sua mão esquerda apontando suas garras para mim. Pronto para rasgar minhas roupas e armadura para cortar minha carne. Consegui contornar a besta, rapidamente ataquei com minha faca na mão direita em um movimento de balanço. Eu observei enquanto ele cortava o peito do kobold. Eu ouvi soltar um gemido cheio de dor enquanto agarrava a ferida, seu sangue jorrando da ferida. O sangue do kobold era vermelho e corria por seu peito. A mão que cobria a marca do corte estava começando a ficar coberta de sangue de todo o sangue que se acumulava.
Mas, eu não parei meu ataque lá. Eu não poderia dar tempo para se recuperar ou pedir ajuda. Eu não seria dominado por uma horda desses caras. Eu não acho que eu poderia lidar com mais de dois de uma vez. Em seguida, usei minha faca pendurada e apunhalei em seu peito. Não havia levantado nenhuma defesa ou mesmo tentado me parar. Acho que estava muito distraído com todo o sangue que estava perdendo. Eu puxei minha faca vendo um fino rastro de sangue seguindo na saída e chutei-o nas entranhas, fazendo o kobold moribundo cair para trás no chão de pedra dura. Observei enquanto ele caía no chão, sem respirar, sem vida em uma poça de seu próprio sangue. Eu tinha feito minha primeira morte. Eu olhei para minhas armas salpicadas de sangue. Tive sorte de conseguir pegá-lo desovando atrás de mim, ou teria sido muito pior. Agora, era hora de reivindicar meu prêmio. Eu tive que esculpir o cristal em seu peito. Não demorei muito para cortá-la, mas era uma cena confusa e sangrenta. Embolsei a gema azul em um saco ao meu lado. Assim que a pedra mágica foi retirada, o corpo começou a desaparecer no nada. Eu não sabia quanto ganharia com um simples andar de uma pedra mágica, mas sabia que não poderia ser muito. Isso significava que eu tinha um longo caminho a percorrer antes de poder deixar este lugar. Eu empurrei para a frente na caverna expansiva. Esperançosamente, meu tempo aqui seria tranquilo. Mais uma vez, essa noção foi provada errada quando dois goblins surgiram de trás de estalagmites. Os dois goblins eram tão baixos quanto anões com braços longos que desciam dos ombros até as panturrilhas. Eles têm 4 dedos nas mãos, pele verde pálida, grandes olhos amarelos, uma boca grande na cabeça grande, chifres saindo da cabeça, nariz grande e rechonchudo e orelhas pontudas. Por fim, o cabelo os cobria dos tornozelos às axilas, mas o peito estava nu. Os goblins estavam jogando o jogo dos números comigo, hein? Observei um ficar a cerca de 2 metros à minha frente, enquanto o outro foi para o meu lado cego. Tenho que agir primeiro neste caso e pegá-los desprevenidos antes que estejam prontos, eu planeei. Claro que os goblins eram considerados os monstros mais fracos em todo o dungeon e ao redor do mundo, mas se eles superassem uma aventura de nível 1, as chances não estavam a seu favor. Eu também não era uma aventura de nível 1. Eu agi de acordo com meu plano imediatamente. Eu joguei a faca na minha mão direita bem na minha frente. O goblin se abaixou sob a arma e se virou para ver onde a arma havia caído. Quase como se quisesse ir buscar a arma descartada. O goblin havia esquecido uma coisa importante sobre as lutas. Nunca, jamais, em hipótese alguma, tire os olhos do seu inimigo. Eu usei sua distração como minha arma. Eu corri direto para o goblin, ele se virou para me ver correndo para ele, mas infelizmente para o goblin, era tarde demais. Eu usei minha armadura de couro em meu ombro como um ariete e derrubei o monstro de pele verde no chão. Seu rosto estava retorcido em um olhar de dor. Eu podia ver o medo em seus grandes olhos amarelos nojentos. Ambas as minhas mãos seguraram minha segunda faca que eu estava segurando na mão esquerda e a enfiei profundamente em seu pescoço, matando o goblin, enquanto seu sangue dançava do golpe fatal e caía sobre mim, manchando minhas roupas com seu sangue amarelo. Eu pulei da criatura morta e dei um rápido giro de 180, trocando a lâmina da minha mão esquerda para a direita e deixei o otário voar no outro goblin. Para minha sorte, conectou-se ao estômago do goblin. Ele tossiu seu sangue espesso, viscoso e amarelo de sua boca uma vez antes de cair para trás. Depois de 3 segundos, suspirei de alívio. Isso foi muito mais intenso do que eu pensava. Seus nervos estavam constantemente lhe dizendo: cuidado. Ou o que foi isso? Você tinha que procurar em todos os lugares e sempre presumir que havia engajamento a cada passo que dava. Talvez tenha sido assim porque fui o primeiro a descer aqui. Mais monstros surgiram enquanto as aventuras terminavam durante a noite. Eles apenas ficaram e esperaram o próximo lote de aventureiros chegar. Fiz meu caminho até minha primeira arma descartada que havia jogado e estava lá quando ouvi algo atrás de mim. Eu me virei para ver outro goblin parado sobre o último que eu havia matado. Meus olhos se arregalaram quando o vi se abaixar e puxar minha faca do estômago do goblin morto.
Eu dei um passo para trás. Oh, o que? E como? Por quê? Eu tropecei em minhas palavras. Eu não esperava que nenhum dos monstros daqui usasse armas. Fiquei em choque por um segundo, parado ali apenas olhando para ele antes de perceber alguma coisa. Foi uma sensação incômoda na boca do estômago. Eu vi uma sombra se movendo em minha direção por trás. Eu percebi que não estava apenas lutando contra 2 ou 3 goblins. Não, eu estava lutando contra 4 deles. E se a cena diante de mim fosse um indicador, esse outro goblin tinha minha outra faca em suas mãozinhas sujas. Agora eu tinha 2 goblins com armas vindo em minha direção. Eu me virei para o pequeno inimigo correndo em minha direção e pulei para longe de um golpe horrível de minha própria lâmina. O goblin era desajeitado e caiu de cara no chão. Isso me deu tempo suficiente para tirar o presente do meu amigo da minha bolsa. Eu o segurei na minha frente de forma protetora na minha mão esquerda. Eu não tive tempo suficiente para atacar o goblin caído quando ele disparou do chão. Eu bloqueei a facada e consegui manter o goblin sob controle. Eu estava começando a dominá-lo até que a dor correu por todo o meu corpo. Veio do lado de fora da minha coxa. Lágrimas brotavam dos meus olhos enquanto eu soltava um grito de agonia. Caí sobre um joelho, agora que minha coxa direita foi perfurada por minha própria arma nas mãos do outro goblin. Cerrei os dentes de raiva por ter sido esfaqueado e esquecido do terceiro goblin. De alguma forma, consegui manter a arma travada com o quarto goblin, mas ela estava me dominando rapidamente. Minha mão direita disparou para a faca que estava enterrada na parte superior da minha perna. Eu agarrei o pulso do goblin e o torci. Ele rapidamente largou a arma na minha coxa. Puxei a arma da minha perna rapidamente e senti uma dor ainda maior me abraçar. Não permiti que isso me impedisse de pegar a nova arma com a mão direita, apunhalando-a bem no fundo da mandíbula do terceiro goblin. Eu puxei para fora tão rápido quanto coloquei lá dentro. Não dei uma olhada no goblin atrás de mim quando ele atingiu o chão da caverna. Eu adicionei a segunda arma ao bloqueio de armas. Soltei um grito enfurecido de poder. Ah! Eu quebrei o aperto quase instantaneamente. Os braços do goblin subiram no ar deixando aberto para um ataque. Ele também havia perdido o controle sobre minha faca enquanto voava no ar. Eu me lancei para a frente e enfiei minhas 2 facas em seu peito. Eu rosnei vendo o goblin ainda vivo. Eu montei no monstro. Minha mão esquerda segurou um de seus chifres em sua grande cabeça. Minha mão direita cerrou o punho e o ergueu para trás, pronto para fazer chover o inferno sobre o monstro. Meu punho se lançou para frente e se conectou com sua mandíbula. Acabei socando o goblin 7 vezes antes que ele morresse com os ferimentos de faca que infligi antes. Eu ofegava cansada enquanto minha raiva diminuía. Rolei para fora do goblin e virei minha mochila para a frente. Eu tive que pegar meu equipamento médico e cobrir meu ferimento na perna imediatamente. Eu coloquei um pano em minha boca para me impedir de gritar e ganhar mais atenção indesejada. Cobre a facada com outro pano que havia coberto com álcool, o que descobri ser incrivelmente doloroso. Se eu não colocasse aquele trapo na boca, todos os monstros saberiam onde eu estava. Limpei a ferida enquanto as lágrimas caíam livremente dos meus olhos. Droga, dói tanto, gritei mentalmente. Depois de limpar o ferimento, envolvi-o com bandagens bem apertadas, mas não muito apertadas a ponto de cortar a circulação do sangue na minha perna. Estou feliz que o idiota não tenha atingido uma artéria. Uau, eu teria que desperdiçar minha única poção de saúde tão cedo. Tentei me levantar, mas foi uma péssima, péssima ideia. A dor era terrível e só ficava mais desagradável quando eu tentava andar sobre ela. Eu tinha estragado tudo. Se ao menos eu tivesse prestado mais atenção aos detalhes. Levantei-me e manquei até a parede molhada da caverna e descansei contra ela. Se a dor não passasse logo, eu teria que beber a poção de saúde. O pequeno idiota sabia onde me bater. A velocidade era minha maior força, sem ela, eu sou um alvo fácil. Eu não poderia correr nada assim. Este era exatamente o tipo de coisa que me preocupava tanto. Esses monstros aqui não eram tão estúpidos. Não,
Eles estavam longe de serem inteligentes, mas longe de serem primitivos. Aqueles goblins me provaram que você nunca deve subestimar um oponente. Graças a eles, tive que beber um pouco dessa poção de saúde. Que desperdício total! Mais uma vez me vi vasculhando minha mochila para encontrar o elixir azul. Ah! Exclamei alegremente quando encontrei o item em questão, e muito alto se o uivo de um kobold fosse algo para indicar. Foi então o seguido por outro uivo, e então outro. Abri a rolha e tomei um gole de vida. Tinha gosto de mirtilos, bom. Engoli cerca de um quarto dele. Foi o suficiente para me livrar completamente de toda a dor e dano que obtive. Eu poderia mais uma vez ficar de pé e me mover da mesma forma que antes. Eu não sabia o que eles colocavam nesse líquido azul, mas era muito bom. Ele também agiu rápido também. Foi quando o som de Peter Pater se aproximou de mim. Os ecos de contar histórias de passos ricocheteando nas paredes. Eles estavam se aproximando da minha posição. Desta vez, os kobolds me numeraram 3 para 1. Desta vez, porém, fui e recolhi minhas armas às pressas. Eu não seria pego de surpresa se os kobolds soubessem manejar armas. Eu não iria mais sofrer ferimentos por ser atordoado pelas habilidades dos inimigos de usar armas. Desta vez, eu me certificaria de ser mais cuidadoso em como usar minhas armas. Eles estavam muito próximos agora. Eles estavam correndo para mim. Eu podia ver seus olhos vermelhos e amarelos brilhando na escuridão. Eu segurei minhas 2 armas prontas enquanto permaneci firme, esperando o momento certo para atacá-las também. Depois de matar esses kobolds, eu poderia saquear os 4 goblins mortos ao meu redor, então faria o mesmo com eles também. Então ouvi mais palavras de meu avô vindo à tona em minha mente. Lembre-se do pequeno Belle, meninas e mulheres como um homem que não tem medo. Um homem que não desiste de suas crenças. Um homem que os protegerá quando eles não forem capazes de fazer isso sozinhos, porque vamos encarar o pequeno Bella. Muitas mulheres são capazes de cuidar de si mesmas, mas não o tempo todo. Portanto, lembre-se sempre de estar presente quando essas horas chegarem, porque elas certamente estarão. Elas querem um homem, não uma boceta. Eu balancei minha cabecinha em concordância, antes de fazer a pergunta que uma criança de 5 anos nunca deveria ter feito. Ou melhor, um avô não deveria ficar mais do que encantado em responder. O que é uma boceta? O sorriso no rosto do meu avô se alargou muito. Oh, estou tão feliz que você perguntou. Bem, há 3 significados para a palavra. Primeiro, um é um gato. O segundo é um homem que foge rapidamente de uma luta ou oposição. Ele me disse informativamente. Então o olhar estranho cruzou seu rosto enquanto ele ria como uma colegial. Depois há o último significado e também o meu favorito. Uma boceta fica entre 2 pavimentos delicados e lisos. Esses pavimentos podem levar às profundezas de uma selva mágica ou a um deserto liso e vastamente vazio. Embora ambos tenham uma caverna no meio, e assim que sua broca perfurar a dita caverna, sua broca perfurará os céus. Mais tarde, ele explicou o que queria dizer com todos os detalhes. Independentemente dessa memória, o que ele disse era verdade. Nem todas as mulheres precisavam ser protegidas, mas sempre havia um ponto na vida de alguém em que elas precisariam de ajuda. Se eu fosse fraco demais para ajudá-los, que tipo de bom aventureiro eu seria? Era a parte mais importante, bem para esta situação de qualquer maneira. A outra parte era para quando eu estava em águas profundas e turbulentas, mas elas estavam apenas na altura da coxa de volta ao problema real em questão, 3 kobolds correndo para a luz. Foi neste momento, eu fiz a minha jogada. Eu não seria cercada novamente. Não, eu não ia morrer aqui também, não para esses caras ou qualquer monstro aqui no dungeon. Eu sobreviverei e me tornarei o melhor aventureiro que já existiu. Eu fiz o mesmo que os kobolds. Eu me lancei contra eles. O líder kobold e eu entramos em conflito. Muitas horas se passaram enquanto o sol estava desaparecendo no horizonte de horário. As lojas estavam fechando enquanto restaurantes, pubs e bares estavam ficando muito mais animados quando a noite estava prestes a começar.
A menos que você tenha ficado preso atrás do balcão no prédio da guilda por mais uma hora. Eina Tully estava sentada em silêncio atrás do balcão da guilda. Ela estava lendo um livro chamado Brisk. Era um livro sobre um jovem herói enérgico que foi contra o fluxo do terreno comum. Enquanto todos os outros louvavam o sol, a lua, a terra ou a água, ele elogiou o céu e sua liberdade sem limites, que obteve a aprovação do Deus do céu. Ele teve que lutar por duras provações para se tornar o campeão do céu. Este primeiro livro foi principalmente sobre o primeiro passo de sua aventura, o que foi muito bom na opinião dela. A descrição de lugares e pessoas era de longe excelente, não era apenas como aquelas velhas histórias de harém que tornavam o herói estúpido e incapaz de ver quando as mulheres gostavam dele ou não. Foi um novo giro que ela apreciou muito. Ela ergueu os olhos de seu livro para olhar ao redor da guilda. Não estava cheio, mas também não estava vazio. Ela teve que admitir que foi bastante chato hoje, já que nada digno de nota aconteceu, ao contrário da maioria dos dias. Algo sempre acontece na guilda. No entanto, parecia que hoje estava muito lento. O ponto alto de sua semana foi quando aquele garoto, Belo Cranel, veio correndo para o clã. Agora que ela pensou no menino, ela não pôde deixar de suspirar. O menino não parecia muito. Sim, ela sabia que as aparências enganavam, mas Belo parecia tão verde. Tão verde que ela acreditava que ele nem sabia lutar. Isso e sua primeira impressão quase o fizeram parecer um bebê chorão. Era quase triste ver o menino em tão mau estado de espírito. Algo ruim deve ter acontecido que o levou a ficar assim. Ele até se esqueceu de tentar não parecer fraco. Parecia que todos os seus sonhos haviam sido destruídos em algumas horas. Ele, no entanto, conseguiu se animar ao assinar toda a papelada, comprar seu equipamento e ouvi-la explicar sobre o objetivo principal da guilda. O objetivo da guilda é controlar a ameaça de monstro criada na masmorra. Além disso, a guilda compra pedras mágicas, dropa loot e os aventureiros criam mapas do dungeon. Ele parecia feliz em saber que havia outras maneiras de ganhar dinheiro na guilda. Bell deve ter ficado tão empolgado em se tornar um aventureiro que saiu antes de contar a ela em que família ele estava. Estava tudo bem por enquanto, mas ela realmente precisava da informação. Era seu trabalho fazer um portfólio completo de seus aventureiros como todos os outros na guilda. Ela só conseguiria dele quando ele aparecesse de onde estava morando e entrasse direto no clã. Bell não parecia ser do tipo estúpido que simplesmente entrava correndo na masmorra no momento em que se tornava um aventureiro. Não, ele a ouviu e absorveu todas as informações que ela lhe deu. Ele era um ouvinte bastante bom, mesmo em seu estado de espírito atual na época. Ela virou para a próxima página do livro quando ouviu as portas bem trabalhadas para o clã se abrirem. Ela rapidamente colocou o livro de volta em uma gaveta que estava sob o balcão para colocar pertences pessoais. Ela ajustou os óculos de volta na posição certa quando a pessoa que entrou parou um pouco na frente dela. Ela olhou para cima para ver. Sino. O garoto em quem ela estava pensando entrou direto no clã como se nada estivesse errado. O sorriso em seu rosto fortaleceu isso também. Só que havia algo errado, muito errado. Suas roupas estavam todas rasgadas em forma de marca de garra, ele estava sujo como um inferno, e sangue estava por toda parte em suas roupas e pele. Ele parecia ter acabado de voltar de uma zona de guerra e perdido. Ela sabia que o dungeon era um lugar perigoso, mas ele parecia uma merda total. O que aconteceu? Ela questionou o homem à sua frente. Rum? Foi sua primeira resposta, não entendendo o que ela estava se referindo. Oh, isso! Ele ergueu os braços apontando para o dano. Estes são apenas de alguns kobolds que me pegaram muito bem, especialmente nas costas. Bate-me lá. Ele riu de boa índole como se quase não tivesse sido morto. Ele então colocou a mão no queixo enquanto olhava para o chão pensativo antes de murmurar: bem, além daqueles que jogaram pedras em mim. Ele terminou de divagar sobre alguns dos ferimentos que sofreu. Santo, em que andar você estava? Eina exigiu. É melhor ele não ter ido para o segundo ou terceiro andar ainda ou até mais baixo.
Se ele tivesse levado uma surra tão grande por estar no primeiro andar, isso não terminaria bem com Belle Cranel. Ah, eu estava no primeiro andar. Só cheguei bem cedo, acho que eram umas 5 da manhã. Ele disse a ela como se não fosse nada. Porque ele parecia tão fresco depois de ficar no calabouço por mais de 14 horas. Não só isso, mas ele foi extremamente cedo. Ninguém nunca sai tão cedo. O chão devia estar cheio de monstros. Isso e vê-lo ainda vivo também significava que ele deveria ter matado uma tonelada de monstros. Definitivamente não valia a pena se ele saísse assim. As pessoas iriam apenas tirar sarro dele. Você não está cansado, ou ferido? Ela questionou ainda mais, sem perder a preocupação em sua voz. Se havia uma coisa que Ena era, ela estava muito preocupada com seus aventureiros. Bella estalou os dedos ao se lembrar. Bem, sim, eu estava muito cansado, mas tomei aquela poção de resistência, agora sinto que posso voltar lá e ir para a segunda rodada. Por favor, não, ela pensou cansada. Vê-lo voltar em um estado ainda pior a levaria ao limite. Ele vindo que parecendo assim já era o suficiente para querer repreendê-lo, o que ela totalmente faria depois que ele terminasse. A poção de saúde cuidou bem dos meus ferimentos. Ele deu um sinal de positivo para a garota mais velha. Ele se aproximou do balcão. Você sabe onde posso comprar mais daquelas poções? Belo perguntou a ela curiosamente enquanto suas orbes vermelhas que ele chamava de olhos brilhavam. Eina piscou ao ver o menino olhar para ela assim. Ousa ela dizer, ele parecia fofo. Embora de volta ao problema em questão, Eina não podia acreditar nisso. Como ela poderia? Parado na frente dela estava um dos mais novos aventureiros ao redor. Ele parecia verde como a grama, mas pelo jeito que falava, parecia que ele era um campeão e isso era uma coisa comum para ele. Ele também não tentou esconder nada ou inventar histórias ou exagerar seus feitos. Ele disse como era, uma boa característica para ter certeza. O menino estava bem enquanto ela o examinava com olhos calculistas. Ele não estava sangrando ou parecia estar com dor. Ele estava vivo e em boas condições. Bem, Bella estava em boas condições, mas suas roupas eram outra história. Ele devia ser mais habilidoso do que ela presumira. Ela sabia que não devia julgar um livro pela capa, mas tudo que vira alguns dias antes lhe dizia o contrário. No entanto, isso não o salvaria de ser mastigado assim que terminasse de entregar seu saque e joias, mas primeiro a sua pergunta. Bem, estou feliz em ver que você está bem, Belson. O sorriso de Belson aumentou ao ouvir aquilo que acabou fazendo com que Eina sorrisse também. Você pode encontrar mais poções como as que você tinha no Miash Família. Elas fazem todos os tipos de poções úteis. Bella sentiu com gratidão. Obrigado. Vou ter que dar uma olhada. O adolescente mais velho acenou com um simples de nada. Em seguida, acenou para o caixa eletrônico. Lá é onde você entrega seu saque. Ela informou ao garoto de cabelos brancos. Tudo bem. Ele comemorou indo para o estande. O tempo todo os olhos dela nunca o deixaram. Seus olhos se arregalaram quando ela viu suas costas. Não havia quase nada lá. Ele foi rasgado em pedaços deixando um enorme buraco em sua camisa. Ele deve ter se machucado muito, ela poderia dizer olhando para a bagunça em suas costas. O que aconteceu com ele lá embaixo? A última coisa que ela queria era Belle morrendo tão cedo, ou melhor. Ela ainda se lembrava de quando 4 aventureiros designados para ela morreram, mas aquele antes deles a atingiu com mais força, Marie Zaccardi. Foi quando ela percebeu o que Remer quis dizer com não se aproximar de seus aventureiros. No entanto, ela sempre se aproximou de seus aventureiros, embora não tão perto depois do que aconteceu com Maris. Não, ela separou sua vida pessoal do trabalho. Ela não ia ter outro Maris. Foi muito doloroso. Ela ainda se lembrava de ter visto seu corpo sendo carregado para fora da masmorra por um grupo de aventureiros que disseram que ela foi atacada por um dragão infantil. Ela começou a se culpar por suas mortes, imaginando se havia algo que ela poderia ter feito para salvá-los ou prepará-los melhor para os perigos do calabouço.
Sua colega de trabalho, Rose, disse a ela para aguentar. Havia outros trabalhos que eles poderiam fizeram e que foi por sua própria culpa que eles morreram. Embora Rose falasse como se estivesse aborrecida, Eina percebeu que também havia tristeza em sua expressão. Ela passou pela mesma coisa que ela. 4 anos após a morte de Maris, ela conheceu Bella. Depois que ele saiu, quando ela entrou no escritório, Rose, que estava observando, comentou que Bella morreria rápido como aventureiro. Eina tentou protestar, mas sabia que o que Rose estava dizendo era a verdade. Bella simplesmente não parecia um papel. Na verdade, olhar para as roupas dele dizia a ela que ele quase morrera hoje. Ela não queria acreditar no que Rose havia dito, não depois de ter aceitado o trabalho como sua conselheira naquela noite. Ela ficou com raiva naquela noite de seus colegas de trabalho. Depois de protestar contra Rose, Rose perguntou suas preferências, e Eina disse a ela que era um elfo. Rose subiu e perguntou a sua colega de trabalho, Sophie, se ela queria ser sua conselheira. Porém, ela se recusou a ser conselheira de um aventureiro que morreria rápido. Eina protestou contra a decisão, embora Rose então perguntasse aos outros se eles queriam apostar em quanto tempo Belle sobreviveria. Nesse ponto, ela ficou furiosa com seus colegas de trabalho e decidiu levar Belle como seu próprio aventureiro designado. Ela então os fez prometer a ela que não iriam apostar em quanto tempo Belle viveria. Eles deveriam ter vergonha de si mesmos. Apostando na vida de um menino que não dure nem um ano ou menos. Ela deu uma olhada atrás do balcão do caixa e viu Rose. Ótimo, Eina disse sarcasticamente. Mais problemas vindo em sua direção. Ela sabia muito bem que iria dizer algo depois que Belle fosse embora. Eu estava parado na frente de uma mulher que estava olhando para mim sem graça. Ela era alta e magra, mas ainda bonita. Ela estava vestindo o uniforme da guilda, com longos cabelos ruivos selvagens, uma estrutura facial afiada, olhos amarelos com fendas, um par de orelhas de lobo vermelhas no topo da cabeça e uma cauda vermelha pendurada frouxamente. Quase mostrou a quantidade exata de emoção no rosto da mulher. Piada de mau gosto, eu sei. A jovem fazia parte da espécie de lobisomem. Ou se você perguntasse ao meu avô, o mais leal e selvagem na cama. Mas ninguém perguntou a ele de qualquer maneira. Sim, eu meio que fiz, não é? De qualquer forma, de volta para a mulher que estava olhando para mim sem graça. Ela empurrou uma gaveta e rapidamente entendi a mensagem. Peguei meus sacos e os joguei na gaveta. Ela olhou para mim por um segundo e falou em um tom astuto, uma semana salvando pedras mágicas. Ela puxou a gaveta de volta para o lado e começou a contar. Eu fiz uma careta para ela não entendendo o que ela estava dizendo. Então eu percebi o que ela disse. Ela acha que eu tenho guardado minhas pedras desde que entrei na ocupação de aventureiro alguns dias atrás. Eu ponderei a declaração da mulher antes de responder. Não, na verdade, ela ergueu os olhos da contagem com uma sobrancelha erguida. Hoje foi meu primeiro dia no dungeon. Ela deixou cair uma pedra mágica que estava em sua mão. Houve uma expressão de choque em seu rosto antes que ela percebesse que tipo de cara estava fazendo e franziu a testa. Um olhar de descrença cruzou seu rosto. Besteira, ela bufou. Meus olhos se arregalaram ao ouvi-la não acreditar em mim. Por que eu mentiria sobre algo assim? Acenei com as mãos à minha frente. Não, 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 estou falando a verdade. Eu insisti para que ela acreditasse em mim. Ela parecia que não ia me dar a mínima, enquanto continuava a contar as pedras mágicas e saques. Havia cerca de 10 chifres de goblin, 17 dentes de kobold e 5 garras de kobold, além da grande variedade de joias. Sua contagem total de pedras é 114, 10 chifres de goblin, 17 dentes de kobold e 5 garras de kobold. Ela me disse na mesma voz monótona. Chifres de goblins custam 500 cada. Bem caramba, eu fiz metade do meu dinheiro de volta, não é? E eram apenas os chifres do goblin. Eu estava em 5.000 com isso. Os dentes kobold são 750 cada. Meu Deus, são 12.750. Então, fazendo cálculos mentais,
São apenas 17.750, 17.750. De onde diabos veio o único? As garras de kobold são raras, o saque mais raro no primeiro andar. Elas estão listadas em 1.100. Ok, isso é, 5.500 somados a 17.750 é 23.250. Bom Deus! Ele ganhou mais dinheiro em um dia do que em toda a sua vida, e ela ainda nem havia terminado, ao que parecia. Pedras mágicas do primeiro andar custam 50 cada. Isso foi 5.520. Isso significava que minha carga total hoje foi de 28.770. Se eu continuasse assim, conseguiria um lugar pequeno muito em breve. No entanto, talvez eu queira comprar uma armadura melhor. Bem, isso era outra coisa. A mulher atrás do balcão apenas olhou para mim estranhamente por um segundo antes de perceber que eu a peguei olhando para mim, o que a fez estalar a língua. Se é assim que você diz que é o primeiro dia, então você fez mais véus do que um grupo de 5 aventureiros de nível 1. Ela disse com aquele tom incrédulo voltando novamente. Então, eu não acredito nisso. Ela terminou de abrir a gaveta que tinha os véus prontos para mim. Fiquei um pouco abatido com a resposta dela, mas não disse nada a ela. Duvido que qualquer coisa que eu disse a fizesse acreditar em mim. Eu apenas peguei meus véus e comecei a voltar para a Aina, mas fui parado por Rose. Você deveria desistir de ser um aventureiro. Isso me parou no meio do caminho. Eu me virei para encará-la novamente com uma expressão horrorizada. Oh, o quê? Eu tropecei na minha única palavra. De onde isso veio de repente? Encontre outro emprego. Ela acrescentou me fazendo sentir muito pior. Ainda assim, consegui pegar alguma coisa. Ela estava preocupada comigo por algum motivo, foi isso que eu ouvi dela. Ela não estava tentando ser uma idiota ou algo assim, ou talvez ela fosse, mas não foi isso que eu ouvi dela. Eu sorri para ela, o que eu acho que ela não esperava. Eu realmente pensei sobre isso, mas eu estava com pouco tempo e pouco dinheiro. Esta foi a melhor última opção que eu tinha. A mulher ficou surpresa com essa resposta. Vou manter isso em mente, é sempre bom ter mais opções em aberto agora. Com isso dito, voltei para a Aina. Quando cheguei a Aina, ela olhou para mim de sua papelada. Tudo bem, Belly, temos coisas para discutir. Ela então me conduziu até uma mesa onde se sentou à minha frente. Tudo bem, a primeira coisa que precisamos falar é sobre vir aqui assim. Eu ri disso. Acho que ninguém gosta de ver alguém com a aparência que eu tinha. Desculpe, eu só tive que vir aqui logo depois de entrar no calabouço. Sabe? Eu disse a ela honestamente. Ela apenas suspirou. Sim, sim, eu entendo. De qualquer forma, vamos falar sobre o formulário de registro que precisamos terminar. Forcei um sorriso nervoso. Sim, vamos. Eu concordei sem entusiasmo. Ela olhou para mim da papelada com um olhar perplexo. Ela não entendeu minha mudança repentina em minha personalidade. Bem, ela estava indo também. Fazia um dia que Eina descobrira que eu não fazia parte de uma família. Ele havia jogado uma chave em tudo que eu planejava. Eina me fez prometer a ela que não iria mais cedo de manhã por causa disso. Isso e muitos funcionários da guilda não podiam acreditar que havia um aventureiro sem família. Não houve um herói não abençoado nos últimos 320 anos ou mais. Também não ajudou que eu parecesse ter sido atacado por um urso. Eina estava mais preocupada com alguma coisa e resmungando, não de novo e de novo, eu deveria saber que essa seria a reação típica. Também pode ter chamado a atenção de outros aventureiros que estavam na guilda quando Eina ficou um pouco animada e gritou em voz alta. O conselho registrado tem recebido muita atenção ultimamente, graças ao meu formulário preenchido. O quadro registrado era basicamente onde você pode ver todos os aventureiros ativos, qual foi a contagem de mortes, quanto dinheiro eles ganharam, itens de pilhagem obtidos, feitos incríveis, seu nível e em que família eles estavam. Ao contrário de todos os outros aventureiros ativos, eu era o único com uma linha de família em branco e uma linha de nível. Se você não fosse abençoado, você nem era considerado um nível.
Então, eu era o único nível 0 por perto. Eu podia ouvir as pessoas falando sobre mim em voz baixa. Eu era o assunto da cidade e não de um jeito bom também. Muita gente estava apostando que eu não duraria nem um maldito mês antes de ser morto. Quer dizer, eu também não sei por quê. Eu matei 186 monstros em 2 dias no primeiro andar. Algumas pessoas até me disseram para desistir. No entanto, agora, eu queria ser um aventureiro mais do que um herói. Agora eu tinha algo a provar. Eu tinha que provar que podia ser um herói, mesmo sem a ajuda dos deuses. Claro que você poderia obter um aumento significativo de poder por causa dos deuses, mas eu chegaria o mais longe que pudesse sem uma bênção. Eu sou um campeão. Eu sabia que poderia ser um grande aventureiro. Eu era como um passarinho batendo as asas pronto para pular do ninho. Eu não seria parado apenas por palavras e outras crenças. Eles teriam que me matar para me impedir. Então, eu os matei com gentileza e guardei minha raiva para os monstros no dungeon. Falando no dungeon, este foi meu terceiro dia no dungeon. Claro que eu estava sozinho. Eu estava terminando o meu mapa que havia decidido fazer do primeiro andar. Seria um dinheirinho extra. Eu fiz meu mapa parecer algo como Alcing's. Ele fez mapas de alta qualidade, então imaginei que a guilda pagaria mais por um mapa de alta qualidade. Eu estava quase terminando o referido mapa, mas estava indo para o Ang para terminar a última parte do meu mapa. O Ang era basicamente um penhasco com uma queda distante que parecia quase infinita. Era bem no fundo do primeiro andar. Havia também uma saliência do outro lado que ia até a metade do penhasco. O Ang não estava em um beco sem saída, mas na verdade estava no cruzamento principal entre 3 pavimentações. Caminhei até a beira do penhasco olhando para a escuridão. Eu podia sentir as vibrações infantis vindo de dentro. Eu decidi jogar o jogo de eco. Eco. Minha voz ricocheteou nas paredes da caverna enquanto desaparecia nas profundezas. Um sorriso divertido cruza meu rosto. Sempre havia algo que eu queria fazer agora que um pensamento surgiu na minha cabeça. Em uma das histórias do meu avô, ele me contou quando eu era mais jovem, havia um lugar assim. Você está ouvindo, Bella? Meu avô me perguntou olhando para mim. Ele sempre fazia questão de que eu prestasse atenção nas partes importantes das histórias. Eu balancei minha cabecinha para ele. Sim, vovô. Fiz beicinho ao vê-lo não acreditar que eu estava ouvindo. Ele deveria ter conhecido melhor. Eu sempre escutei, eu era um bom menino. Ele sorriu ao ouvir minha voz. Muito bem, de qualquer maneira, onde eu estava? Você estava na parte onde o aventureiro chega a um cruzamento, eu disse a ele informativamente. Ele ganhou um olhar compreensivo. Sim, o cruzamento. Ele esfregou a parte inferior do queixo. Nosso herói chegou a um cruzamento que tinha 3 calçadas que se encontravam no meio. Em frente ao caminho do meio, no entanto, havia um penhasco com uma saliência do outro lado e um fundo sem fundo fosso abaixo. O herói parou e olhou para a saliência. Ele sabia que seu destino estava do outro lado da saliência. Esta é a parte realmente importante, Bella. Vamos dar ao nosso herói um pouco mais de força. Ele geralmente fazia isso para me deixar mais ativo na história. Faça e diga como eu faço. Ele me pediu. Ficar de pé. Eu levantei-me. Coloquei a mão esquerda à sua frente. Eu coloquei minha mão esquerda na minha frente. É isso, agora diga depois de mim. Ele tossiu em sua mão, a escuridão desapareça. A escuridão se foi. Agora abaixe-se até o chão, Belle, curvei-me como me foi pedido. Diga este próximo sino. Luz, mostre-me o caminho. Luz, mostre-me o caminho. Agora dobre-se para cima enquanto fica de joelhos, sim, como aquele sino. Coloque a mão sobre a cabeça bem alto. Assim? Eu perguntei. Não, você quer fazer como se estivesse segurando uma bola, assim. Vê como meus braços não estão retos. Sim, vovô, respondi. Ótimo. Agora junte tudo isso. Ele disse sério. Eu sorri com a memória. Eu poderia muito bem, apenas pelos velhos tempos. Eu sorri quando comecei a agir como o herói de minhas histórias.
Freya estava observando seu mais novo interesse ansiosamente. Belcranel, provou valer a pena seu tempo. Seu primeiro dia no dungeon, ela podia ver isso em seus olhos. O potencial inexplorado, o desejo e a raiva. Havia algo à espreita sob a superfície. Algo que ela queria descobrir por si mesma. Seu interesse crescia a cada dia. Ele já estava se movendo em um ritmo inacreditável para um herói não abençoado. Afinal, ela saberia tudo sobre isso. Ela havia observado aqueles homens e mulheres de antigamente há muito tempo. As pessoas no chão abaixo de sua torre não tinham ideia do poder que esse menino possuía e só crescia a cada dia. Ele estava ficando mais forte a cada morte. Ele teria que estar em algum lugar perto de um de nível médio. Ele era tão forte que deve ter tido algum tipo de treinamento em alguma parte de sua vida. Agora ela estava observando esse sangue novo tentando o seu melhor para mapear o primeiro andar da masmorra. Ela queria ver a luta de sua alma transparente, não mapear uma caverna. No entanto, ele estava parado na frente de um penhasco por mais de 5 minutos. O que ele está fazendo? Ela ponderou em voz alta. Era muito chato vê-lo parado ali, sem fazer nada. Ela olhou por cima do ombro para Otar. Você sabe o que ele está fazendo? Ela perguntou ao aventureiro número 1 em todas as terras e o único nível 7 que já existiu. Se houvesse algo que ela não soubesse sobre o calabouço, o que era muito improvável, então Otar certamente não saberia, mas ela sempre poderia saber o que ele pensava sobre o assunto. Aquele lugar é chamado de Ang. É uma visão comum no final do andar. Pode ser alcançado por 3 pavimentações. Além de dizer que você o alcançou, significa que você está pronto para passar para o segundo andar. Ele a informou sobre a importância do final do andar. Ela já sabia desse fato. Ele pode estar apenas tentando entender que está pronto para um piso mais duro, acrescentou. Freya apenas olhou para ele antes de aceitar a resposta com um suspiro. Tudo bem então. Ela descansou seu rosto perfeito em sua mão delicada. Então, a mão esquerda de Belly disparou para frente. Isso chamou a atenção de ambos. Eles não tinham ideia do que ele estava fazendo ou porquê, mas, isso os fazia sentir como se ele soubesse algo que eles não sabiam, o que deveria ser impossível. O que é isso agora? Belly sabe algo sobre o dungeon que você não sabe, Otar. Otar não disse nada, mas observava atentamente o novo aventureiro através do espelho mágico. Freya sorriu. Você sabe de algo que eu não sei, Bela. Mostre-me o que você sabe. Eu coloquei minha mão esquerda na minha frente. Eu coloquei um olhar determinado em meu rosto como o herói da história fez, enquanto eu gritava as palavras do herói da história, Darkness Begone. Eu então caí de joelhos em uma reverência de corpo inteiro. Luz, mostre-me o caminho. Então me inclinei para cima e levantei minhas mãos como se estivesse louvando o sol. Para minha surpresa e espanto, havia uma bola branca brilhante entre meus braços. Minha boca caiu um pouco, assim como minhas mãos. De jeito nenhum, pensei. Não pode ser. A história que meu avô me contou era sobre um verdadeiro aventureiro no primeiro andar. Isso significava que esta luz iria me levar para meu destino. Se isso acontecesse, toda a vida do meu avô estaria em questão. Meu avô sabia sobre o calabouço. Ele sabia coisas sobre ele que outros não sabiam. Isso também não estava em nenhum mapa do primeiro andar, o que significava que era um território desconhecido. Então, como ele sabia deste lugar se ninguém mais sabia? Quem era meu avô? A luz moveu-se em direção à borda do penhasco, então, do nada apareceu uma ponte de pedra que levava direto para a saliência. Chama-lo de ponte era, na melhor das hipóteses, um exagero. Levantei-me e segui atrás da luz. A bola de luz continuou me levando até a ponte de pedra. Eu observei enquanto a bola flutuava sobre a ponte, ela me chamava para segui-la. Isso me chamou para confiar nele. Respirei fundo e disse a mim mesmo em voz alta: Bem, Belly, quer ir em uma aventura? Claro, eu já sabia a resposta. Dei um passo cuidadoso na ponte de pedra para me certificar de que as pedras no ar não caíssem ou se movessem sob meu peso.
Para minha admiração, eles eram perfeitamente estáveis e davam a sensação de solo firme. Eu me arrastei atrás da luz enquanto ela me levava até a ponte de rochas. Quando cheguei ao topo não havia nada. Eu estava completamente cercado pela escuridão. A luz desapareceu no chão. Fiquei ali, esperando que algo acontecesse. 3 segundos depois, uma faísca apareceu no chão um pouco na minha frente. Essa faísca tornou-se um pequeno fogo que queimou uma linha no chão, que notei que era revestida de ouro e pedra. O fogo continuou a cair em uma linha fina quando se ramificou 6 vezes. Esses novos fogos foram para 6 portas e acenderam tochas em ambos os lados das portas. O fogo iluminou a área em que eu estava e fiquei atordoado com o que estava vendo. Havia 6 portas, 3 de cada lado. Havia também 3 pilares de mármore que separavam cada porta. Eles abriram os 6 kobolds vestindo o que parecia ser uma armadura de couro, e com lanças em suas mãos, marcharam para fora das portas. Eles estavam em posição de sentido, olhando para mim, sem fazer um único som. Eu também notei que os da direita tinham olhos vermelhos enquanto os da esquerda tinham olhos amarelos. Eu fui rápido em sacar minhas facas prontas para eles me atacarem. Para minha surpresa, a única coisa que eles fizeram foi rosnar para mim. Fiquei de olho neles e esperei que me atacassem. Foi quando o fogo atingiu a última porta que estava bem na minha frente. Era muito maior do que o resto. O fogo queimou um desenho na porta da cabeça de um kobold. Agora eu sabia o que estava olhando. Era uma porta Rex monstruosa. Atrás desta porta estava o inimigo mais poderoso que eu já teria cruzado neste momento da minha vida. Esta seria uma luta brutal. Também me ocorreu que este lugar não era documentado, o que significava muito dinheiro. Ninguém sabia que um monstro Rex estava no primeiro andar. Isso e uma pedra mágica do chefe. Hoje definitivamente foi dia de pagamento. Isso também completaria o mapa e adicionaria mais algum dinheiro à minha quantia crescente. Era hora de voar, certo? Uma família vai me aceitar com certeza se eu fizer isso. Se eu sobreviver a isso, quero dizer. Fique comigo, avô. Fiz uma oração silenciosa de proteção ao meu avô morto. Eu sabia que ele estava cuidando de mim. Desta vez, eu queria dar a ele um show e realmente provar a ele que eu era um aventureiro digno de meu nome. Era hora de eu voar e ser o aventureiro que sempre sonhei ser. Vamos fazer isso. Comecei a avançar quando as grandes portas se abriram diante de mim. Fiquei de olho nos kobolds armados ao meu redor enquanto avançava. Eles apenas me observaram passar por eles. Passei direto pelas grandes portas e então elas se fecharam atrás de mim. Eu me virei para a porta ouvindo as fechaduras sendo giradas do outro lado, me trancando. Não havia como voltar atrás neste momento. Eu ia lutar contra um monstro ou não. Vamos apenas esperar que seu treinamento tenha sido suficiente. Essa foi a última coisa que eu disse antes de dar uma olhada ao redor da sala. Parecia o resto da caverna no primeiro andar da masmorra, menos as tochas e as chamas vermelhas ardentes. Havia pedras grandes ao redor da sala que eu poderia usar como cobertura. Estalagmites e estalactites em certos lugares, e correntes de metal penduradas no teto também. Havia também algum terreno irregular. Resumindo, havia muitas maneiras de controlar essa luta, se eu usasse o terreno a meu favor. Vi que à minha frente havia outra porta. Estava se abrindo, mostrando nada além de escuridão do outro lado deles. Eu sabia que o monstro Rex estaria saindo por aquela porta. Eu podia ouvir seus passos altos conforme ele se aproximava de mim. Também pude distinguir os sons de algo sendo arrastado pelo chão da caverna, algo feito de metal. Eu vi 2 olhos de cores diferentes brilhando na escuridão. A direita era vermelha enquanto a esquerda era amarela. Faíscas voavam do chão. Os faróis da minha destruição. Aqueles olhos estavam fixos em mim o tempo todo. Então, entrou na luz da sala circular. Era um kobold maciço de 3 metros e 7 polegadas. Ao contrário de todos os kobolds que eu matei antes. Este tinha pelo por todo o corpo e sua cauda era muito mais longa do que o resto dos kobolds que eu já tinha visto. Ele também tinha uma armadura de couro ao seu redor.
protegendo-o. Ao contrário dos guardas do lado de fora da porta atrás dele, este carregava um cutelo de açougueiro. Era absurdamente grande e muito intimidante. Dei um passo para trás e minhas mãos apertaram minhas facas. Eu não conseguia desviar o olhar do Kobold Rex na minha frente. Eu não tinha ideia do que esperar desse monstro Rex. Era rápido, quão forte era e era capaz de usar magia. Essas eram apenas algumas das muitas perguntas que corriam desenfreadas em minha mente. Ele parou de se mover quando estava à mesma distância que eu da minha porta. Ele soltou um uivo que quase arrancou meus tímpanos. Eu tive que cobrir meus ouvidos do uivo horrível. Eu senti como se estivesse atordoado por alguns segundos. Quando olhei para cima depois de me orientar, meus olhos se arregalaram ao ver o monstro Rex parado bem na minha frente. Mergulhei por baixo do cutelo que estava tentando me cortar. No caminho sob a besta, eu o ataquei com minha lâmina direita a parte não blindada de sua perna. Rolei para trás e me virei para o monstro Rex. Eu congelei ao ver aquele olho vermelho olhando para mim por cima do ombro. Olhei para baixo, para onde havia feito meu corte, e vi algo que me deixou incrivelmente amedrontado. O corte que fez no kobold era raso e sangrava levemente, como um corte de papel. Eu sabia que era apenas um olhar de passagem, mas minha faca deveria ter causado mais danos do que eu estava vendo. Quão forte é esse cara agora? Voltou-se completamente para mim novamente. Se eu quiser causar algum dano, terei que esfaqueá-lo. Para meu horror, isso significa chegar perto. Nós olhamos um para o outro, então isso me apressou. Rapaz, essa coisa era rápida. Eu também fui. Eu rapidamente tive que pular para a esquerda para evitar um golpe daquela arma enorme. Eu então me abaixei sob suas garras que me cortaram de sua mão livre. Eu estava agora ao alcance. Eu apunhalei sua perna onde estava a armadura. Não tive tempo ou luxo para escolher onde iria atacar. Minha lâmina foi mais fundo em sua perna, mas ainda não o suficiente para que essa coisa realmente sentisse ou diminuísse a velocidade. Eu então encontrei um tapa de backhand que atravessou o meu rosto quando fui lançado voando no ar. Eu bati no chão duro e frio, cuspindo saliva. Droga! Eu grunhi de dor. Eu ia sentir isso de manhã. Olhei em volta enquanto me levantava. Havia algumas pedras grandes ao meu redor que eu poderia usar como cobertura, ou como plataforma de mergulho. Eu tenho um plano. Eu fiz uma corrida louca para as rochas com o kobold em meus calcanhares. Entrei no labirinto de rochas e pedras e fiz algumas voltas e reviravoltas rápidas. Eu efetivamente perdi o kobold na pilha de pedras rapidamente. Foi quando coloquei meu plano em ação. Comecei a escalar a enorme pedra o mais silenciosamente que pude. Eu me empoleirei no topo da rocha, mantendo meus olhos abertos para o monstro Rex abaixo. Meus olhos avistaram um monstro se movendo em minha direção. Eu podia vê-lo farejando o ar tentando me localizar. Eu poderia dizer que seu nariz estava fazendo seu trabalho, já que estava vindo em minha direção. Deitei-me contra a pedra para impedi-lo de ver. Eu observei de perto enquanto ele se movia sob a pedra. Esperei enquanto ele fazia uma pausa. Foi nesse ponto que abaixei minha cabeça para trás para impedi-lo de me ver, caso olhasse para cima. Esperei ouvir seus passos começarem a se afastar de mim. Quando eles fizeram, eu rapidamente me levantei vendo suas costas viradas enquanto ele continuava a passar pela rocha. Agora com esse pensamento em mente, pulei do meu poleiro e mergulhei na fera. Tudo aconteceu tão rápido. Minha faca da direita se conectou em sua armadura de couro, e seu grito de dor era alguma coisa para indicar sua pele. Usei minha faca direita como um gancho e uma âncora para mantê-la no lugar. Enquanto minha faca esquerda era como o bico de um pássaro bicando. Continuei batendo em suas costas, fazendo tantos buracos quanto pude. O sangue escorria das múltiplas feridas que a besta acabara de receber. Então rugiu de raiva e dor. Ele começou a tentar se livrar de mim como um cachorro com um caso grave de pulgas. O kobold viu que isso não iria ajudá-lo a me remover enquanto eu esperava por minha vida. Ele estendeu a mão livre para trás e me agarrou. Isso me puxou para longe dele.
Ele soltou outro rugido quando me jogou em um pilar de caverna natural. Eu quiquei no chão como uma bola antes de cravar minhas facas no chão para parar antes de atingir o pilar. Eu derrapei até parar. Eu me senti um lixo total. Olhando para mim mesmo, eu podia ver sangue. Meu próprio sangue, mas em vez de me sentir preocupado, me senti mais zangado do que qualquer coisa. Eu estava todo raspado do chão duro da caverna. Olhei para cima para ver o monstro Rex segurando minha mochila. Ele a pegou quando ela me jogou aqui. Fantástico, também não consegui usar minha poção de saúde ou resistência. Eu tenho que ser extremamente cuidadoso agora. Observei enquanto ele jogava minha mochila para trás e começou a vir em minha direção lentamente. Levantei-me trêmulo, sem ter certeza se conseguiria me levantar ainda. Minhas roupas estavam rasgadas novamente por causa da derrapagem no chão da caverna. Dei uma olhada para cima e vi meu próximo movimento. Ele também jogou em mente que se eu não tivesse parado minha abordagem rápida para o pilar, eu teria sido empalado pelas estalactites penduradas no teto ao redor do pilar. Eu preciso que essa coisa venha até mim. Então posso fazê-lo cair sobre si mesmo. Depois de respirar um pouco, me senti um pouco melhor para ficar de pé e me movimentar novamente. Eu não ia cair agora. Estava a meio caminho de mim. Eu levantei minhas facas na minha frente. Por que você está demorando tanto? Comecei a dar alguns passos para trás em direção ao pilar. Ele olha para mim com raiva mal controlada. O que? Você está com medo? Isso tinha feito o truque. Ele rosna para mim enquanto suas duas mãos seguram o cutelo gigante. Em seguida, correu até mim. Eu estava a cerca de 5 metros do pilar quando nos chocamos. Ele tentou usar seu alcance mais longo em mim, embora eu tenha conseguido desviar rapidamente desses ataques. Minha velocidade me mantém a salvo de danos. Consegui que nos aproximássemos cada vez mais do pilar. Então vi uma abertura, algo que não podia deixar passar. Se eu pudesse infligir mais danos, teria que correr o risco. Ele errou um golpe em mim que o deixou totalmente aberto. Eu me lancei para a frente e dei 2 golpes em sua barriga. Ele berrou alto. Foi quando percebi que a escolha que tinha acabado de fazer era errada. Pulei para trás quando minha mente me alertou do perigo, mas já era tarde demais. O cutelo cortou minhas entranhas, deixando uma grande marca de corte no meu estômago. Não era profundo, mas era um problema muito grande. Deixei escapar um grito de dor quando a dor surgiu em todo o meu corpo. Minhas costas bateram no pilar atrás de mim. Tínhamos chegado ao pilar. Eu esperava que este próximo movimento levasse o monstro Rex para fora. Observei enquanto a criatura lançava um golpe do cutelo em minha direção, tentando me decapitar. Caí no chão quando o cutelo cravou-se no pilar. Rolei entre suas pernas e tropecei para fugir da área imediata. Mergulhei atrás de uma pedra e coloquei minha cabeça para fora para assistir. O cutelo foi cravado no pilar cerca de 3/4. Em uma demonstração de força, ele rasgou o cutelo o resto do caminho através do pilar. Ele rugiu mais uma vez, mas parou quando a caverna começou a tremer. Ele olhou para cima e viu o perigo. Começou a correr, mas tudo numa vã tentativa de fuga. As estalactites caíram ao redor do poderoso kobold até que uma o atingiu. Isso o imobilizou e, em seguida, mais caiu em cima dele. Seus gritos de dor foram abafados pelas rochas em expansão caindo em cima dele. Suspirei de alívio. Acabou. Eu manquei até minha mochila e bebi as poções de saúde e resistência rapidamente. Eu estava totalmente recuperado. Joguei minha mochila sobre os ombros. Eu tinha derrotado um monstro. Senti o sangue sair da minha boca quando algo grande e pesado atingiu minhas costas. Caí de cara no chão. Virei-me de frente para ver o que havia me atingido. Fosse o que fosse, causou muitos danos. Meus olhos se arregalaram com medo. Não estava morto. Não está morto. Não está morto. Não está morto, minha mente gritou. Eu pulei de volta em meus pés. Estava coberto de sangue, faltando pelo, e toda a sua armadura superior foi completamente destruída, deixando apenas algumas partes de sua armadura inferior intactas.
Eu também vi o que ele estava segurando em suas mãos. Era aquela grande corrente de metal que estava pendurada no teto. Não, esse maldito monstro tinha grande alcance com esse tipo de arma. O que significava que eu tinha que chegar perto e tornar aquela arma inútil para lutar. Esfreguei minhas costas e senti água, ou devo dizer sangue. Confirmei que ao levar a mão ao rosto vendo o meu sangue, eu estava sangrando de novo. Isso e eu tinha usado o resto da minha poção de saúde. Eu não aguentaria mais golpes pesados se quisesse viver além de hoje. Minha resistência estava de volta agora, então eu poderia pegá-lo facilmente. Eu só tinha que tomar cuidado para não ser atingido ou subestimar a lesão nas costas. Eu tive que lutar contra a dor. Eu respirei fundo. Eu corri direto para o kobold. Ele balançou sua corrente para baixo, o que me fez desviar meu caminho para a direita. O chão rachou com o impacto. Alguns dos detritos surgiram e arranharam parte da minha pele exposta. Elas doem, mas definitivamente não como a ferida nas minhas costas. Eu mantive minha carga até que tive a ideia inteligente de continuar girando a maldita corrente em um círculo. Tive que me jogar no chão para não ser atingido. Eu podia sentir as rajadas de vento batendo em mim enquanto a corrente passava por mim várias vezes. O kobold então teve que parar de ficar tonto, devido a girar rapidamente por cerca de 1 minuto. Eu pulei de pé e reservei para ele. Eu estava a meio caminho dele agora. O kobold superou sua tontura e começou a balançar a corrente novamente, embora desta vez misturando seus ataques de golpes laterais a golpes para baixo. Tive dificuldade em desviar de tudo que jogava em meu caminho, mas estava chegando mais perto agora. Um quarto de você agora, eu pensei determinadamente, pronto para se envolver. Em seguida, começou seu ciclo de rotação mais uma vez, forçando-me a cair no chão. Desta vez, a coisa durou 3 minutos inteiros balançando a maldita corrente. Uma vez que ele terminou, isso o deixou totalmente aberto. Tornei-me como um raio quando me aproximei dele. Eu estava agora na frente da besta super vacilante. Eu cortei com minhas 2 lâminas e cortei a pele sem armadura e a carne enfraquecida, liberando o sangue do monstro Rex. Eu dei 5 golpes e 3 punhaladas antes que a criatura tropeçasse para trás soltando a corrente. Era impressionante com o sofrimento que eu estava causando a ele. Vê-lo se mover para trás não impediu meu ataque. Apressei-me em não dar-lhe tempo para me recuperar de meus golpes. No entanto, em um instante, eu passei de ganhar para receber minha bunda na mão. Ele lançou um golpe rápido de suas garras que se enterraram em meu intestino e foram arrancadas com força. Enquanto meu sangue escorria de meu novo ferimento, ele arranhou meu rosto e rasgou a carne de minha perna esquerda. Em seguida, ele me chutou para longe dele. O kobold chutou Belle para longe de si mesmo. O humano se chocou contra uma das estalactites caídas e ficou lá, frouxamente, enquanto o sangue escorria dele. O humano estava praticamente morto. Ia sangrar em breve. No entanto, ele não iria dar essa oportunidade. Ele iria despedaçar Belle membro por membro enquanto ele estivesse vivo. O grande monstro caminhou em direção ao Belle fortemente ferido. Pronto para terminar o trabalho que havia começado. Ao se aproximar do menino caído, notou uma contração de suas mãos. Os olhos vermelhos ardentes do menino se abriram de repente. Ah! O menino rugiu. Seus olhos estavam olhando mortalmente para o kobold. Belle se levantou como se não estivesse ferido. Belle estava chateado. Todo o seu comportamento mudou em um instante. Havia uma aura branca ao seu redor. Bella havia mudado de alguma forma, de alguma forma. Algo havia despertado profundamente dentro dele. Eu não vou morrer. Eu não conseguia ver nada. Tudo ao meu redor era preto. Eu estava com uma dor constante por um tempo, mas depois não senti nada, nada mesmo. Eu estava morto. Onde eu estava? Pensei que quando estivéssemos mortos, voltaríamos para o céu. Aquilo não era o paraíso, pelo menos eu esperava que não fosse. Então eu vi algo na minha frente, estava pulando em minha direção enquanto surgia no horizonte escuro. A princípio, pensei nisso como um coelho, mas era maior do que isso. Uma lebre talvez. Não,
Também não era uma lebre. À medida que se aproximava, finalmente vi algo que me surpreendeu. Este coelho tinha chifres. Este era o exótico e mítico jacalope. Parecia um coelho branco, com chifres e olhos vermelhos. Eu apenas encarei a criatura na minha frente perplexa. Porque havia um jacalope na minha frente. O que isso significa? De onde veio isso? Então atrás dele apareceu um monte de minhas memórias. Não apenas todas as minhas memórias, não, essas foram as memórias que me incomodaram muito. Eles me irritaram, e eu odiava tanto essas memórias. Esse maldito jacalope veio aqui para me atormentar. Quanto mais zangado eu ficava ao ver as memórias, mais zangado o jacalope também ficava, se o estreitamento de seus olhos fosse algo para indicar. Então vi as fotos das minhas memórias substituídas pelas do jacalope. Eu assisti enquanto as memórias dos jacalopes tocavam. Eles não passavam de sofrimento e constantes fugas e esconderijos. Assim que terminaram, olhei de volta para ele. Por que você está me mostrando isso? Não me respondeu, é claro, bem, não da maneira que eu pensava. Mais memórias jogadas por trás disso. Eu cerrei os dentes, pare com isso. Eu rosnei. Não gostei de ver essas memórias, mas elas continuaram. Eu disse para parar com isso. Agarrei os cabelos da minha cabeça. Então as vozes começaram. Quem é você? Ele parece fraco como o inferno. Sim, certo. Vou dar a ele cerca de 1 ano antes que ele chute a lata. 3 semanas no máximo. Um herói não abençoado certamente morrerá rápido. Encontre outro emprego. Que idiota. Só que você está tentando ser legal ou algo assim? Respirei fundo e longamente. No entanto, eu ainda estava furioso com todas as vozes e espelhos brincando ao meu redor. Eu senti que tinha que falar por mim mesmo com todos os comentários abusivos. Eu tinha que deixá-lo saber exatamente porque eu não requeria de ninguém ou de nada. Posso não ter a bênção de um Deus, mas nasci para ser um aventureiro. Não serei desviado do meu caminho, do meu sonho e do meu destino. Sou um campeão. Eu gritei de volta para eles, fechando meus olhos com o jacalope. O jacalope entendeu a mensagem. O jacalope se lançou para cima de mim, coloquei minhas mãos na minha frente e peguei o animal exótico. Quando o fiz, algo surgiu através de mim. Eu assisti enquanto o jacalope desapareceu em uma luz branca brilhante que explodiu ao meu redor. Então, eu não senti nada além de raiva crescendo em mim e crescendo profundamente dentro de mim. Isso me invadiu como um maremoto. Eu podia sentir novamente. Eu estava com muita dor em todos os lugares, e isso só me deixou ainda mais chateado. Como eu poderia ser derrotado por isso? Eu poderia mover minhas mãos novamente. Eu queria prejudicar alguma coisa. Eu precisava atacar alguma coisa. Então ouvi os passos daquela coisa. Meus olhos se arregalaram. Eu precisava liberar essa raiva horrível que estava crescendo desde o dia em que sonhei em me tornar um aventureiro. Eu também tive que pagar a esse cara integralmente pela dor e por quase ter tirado minha vida. Eu não vou morrer, eu não vou morrer. Mas você vai, eu pensei sombriamente. Eu gritei de frustração, dor e raiva. Ah! Levantei-me, sentindo meu corpo protestar contra o movimento brusco. No entanto, a raiva havia superado tudo. Eu estava vendo vermelho. Eu não vou morrer. Eu gritei a plenos pulmões. Meu medo dessa coisa se foi. Eu só queria matá-lo. Minhas mãos apertaram em torno de minhas facas. Eu vou acabar com isso agora. Eu cerrei os dentes, aqui vou eu. Eu corri para o Kobold Rex e lágrimas se formaram em meus olhos. Oh Deus, que dor, eu gritei mentalmente. Eu estava tão machucado que parecia que estava morrendo, mas ainda estava me movendo. Não, eu estava indo mais rápido que o normal. O que era essa aura ao meu redor? Agora eu estava parado na frente do monstro Rex. O olhar surpreso em seu rosto não tinha preço. Não esperava a explosão de velocidade recém-descoberta de mim. Olhei para seus olhos de cores diferentes. Eu vou te matar. Ao ouvir essas palavras saírem da minha boca, ele rosnou agressivamente para mim.
Ele enviou sua mão com garras para mim. Apaguei o ataque com minha faca. Não sei como fiz isso, minha força não estava nem perto de ser capaz de bloquear qualquer tipo de ataque. Não importava por agora. Matar essa coisa importava, no entanto. Ia cair pelas minhas próprias mãos. Este era o meu aventureiro. Minha história. E eu era o escritor. Eu e o monstro Rex estávamos trocando golpe por golpe até que ele conseguiu um golpe de sorte no meu ombro. Eu me encolhi para trás e mostrei meus dentes para o monstro quando um rosnado veio à tona do fundo da minha garganta. Eu pulei de volta para o monstro. Acho que fui ainda mais rápido agora. Eu estava agora no ataque, não mais na defensiva. Dançamos um ao redor do outro e ainda trocamos golpes. Eu estava mirando em suas mãos toda vez que eles vinham em minha direção. Os braços do monstro estavam cobertos de cortes e marcas de corte de todos os meus golpes e cortes bem-sucedidos. Vamos! Eu gritei. Já cai. Eu exigi. Morrer. Eu declarei. Ele ergueu a mão direita acima da cabeça, pronto para abaixar o martelo. Bem ali eu vi a oportunidade que eu estava esperando se apresentando. Eu evitei o golpe, evitando as rachaduras que ele fez no chão. Mergulhei minha faca em sua perna direita. Eu não parei por aí. Continuei esfaqueando e finalmente pulei para fora do caminho de outro golpe. O monstro Rex caiu de joelhos, segurando sua perna com as múltiplas facadas derramando sangue no chão. Ele estava ofegante por causa de todo o dano que havia recebido. Era isso. O kobold estava em suas últimas pernas. Eu também posso ser. Esta provavelmente seria sua última resistência. Eu corri para dentro, ele jogou o braço esquerdo em mim. Eu pulei sobre o balanço e sobre o ombro do kobold. Usei a faca em minha mão esquerda para esfaquear a parte de trás de seu ombro e me posicionei em suas costas. Ele tentou me agarrar, mas errou. Ele falhou em me parar, agora estava realmente condenado a morrer por minhas mãos. Eu levantei a faca na minha mão direita para cortar repetidamente o olho direito do monstro Rex. Sangue indo para todos os lados. O monstro uivou em perigo. Eu podia ouvir as fechaduras da porta que eu entrei sendo destrancadas. Reforços, sim, não. Eles não estavam ajudando esse cara antes de eu matá-lo. Eu apenas continuei esfaqueando. O monstro finalmente me agarrou e me jogou novamente. Embora desta vez, foi muito mais preguiçoso e impotente. Ficou sem suco enquanto eu ainda estava chapado com o que quer que eu estivesse usando. Eu bati no chão, mas rolei para trás uma vez antes de me pegar em uma posição agachada antes de me afastar muito do monstro Rex. Levantei-me e notei minha outra faca ainda em seu ombro. Vendo que eu só tinha a faca na mão direita, corri para a frente novamente. O monstro-chefe rosnou ao me ver ainda vindo atrás dele. O quê? Ele realmente pensou que eu deixaria seus reforços chegarem aqui para ajudá-lo? Ele atacou fracamente com a mão esquerda. Desviei o golpe e saltei por cima de sua cabeça. Coloquei as duas mãos na faca em minha mão direita e bati com ela bem na cabeça. O monstro Rex caiu e caiu no chão como um saco de batatas. Pulei do corpo do enorme kobold, puxando minhas armas. Voltei meu olhar para a porta que estava se abrindo. Eu podia ver a luz inundando a sala. Os 6 kobolds de tamanho normal vestindo a armadura de couro de antes entraram na sala indo direto para mim. Suas lanças apontavam diretamente para mim. Vocês também, hein? RH e os dentes e corri para eles também. O que liderava os kobolds à direita lançou sua lança para mim. Eu me movi para o lado e o esfaqueei na garganta. Então um kobold à esquerda encontrou uma faca de arremesso no rosto. Uma lança foi enviada para mim. Segurei-o com minha mão agora livre e quebrei-o ao meio. Peguei a parte que ainda tinha a ponta da lança e mergulhei em seu estômago. Matando o kobold quando ele foi direto para suas costas. 3 a menos. Eu pensei. Os 3 kobolds restantes jogaram fora suas lanças e optaram por suas garras. Eles queriam entrar em combate corpo a corpo, esse seria o erro deles. O último kobold de olhos vermelhos restante veio até mim, primeiro. Peguei sua mão e o empurrei para outro kobold.
Os dois caíram no chão em uma confusão emaranhada. O único kobold de pé correu para mim. Eu fui para o chão e chutei suas pernas. Ele caiu de cara. Eu pulei em suas costas e o esfaqueei algumas vezes. Eu agarrei uma lança que foi descartada e joguei em um dos últimos kobolds restantes que havia se levantado. Ele roçou seu lado. Eu desviei do segundo kobold que pulou em mim e manobrei ao redor dele. Então fui atrás do kobold ferido atrás dele. Eu cortei o pescoço do kobold, derramando seu sangue no chão. São 5. O último kobold mostrou seus dentes ameaçadoramente para mim antes de vir para mim. Eu apenas olhei para baixo. O que restava da minha raiva diminuía lentamente a cada segundo que passava. Eu podia sentir a dor muito mais agora. Qualquer poder que eu descobri aqui hoje, estava desaparecendo. Ia me deixar em um mundo de dor também. Eu aparei seus golpes com minha faca antes de dar um soco em seu rosto. Meu soco acertou seu pequeno nariz preto. A mão da criatura foi direto para o nariz, enquanto eu fui direto para o peito. Eu apunhalei direto nele. Puxei a lâmina e observei o corpo cair. Isso é 6. Eu ofeguei cansadamente. Eu tinha vencido de alguma forma. E assim, minha raiva diminuiu. Pisquei algumas vezes quando toda a raiva que eu sentia desapareceu também de repente. Eu olhei para minha camisa inexistente. Eu estava coberto de feridas e contusões. Agora que o poder se foi, gritei em agonia quando caí de joelhos, e as lágrimas escorriam livremente dos meus olhos. Eu me enrolei em uma bola. Tanta dor! O que diabos eu ia fazer agora?